Bom, nós vamos ver que por quase 3.000 anos, os eruditos examinaram as pistas deixadas pelo profeta Isaías para as visões daquilo que podemos esperar para o futuro. Então esse é seu canal, clica no sininho e receba as nossas notificações. À medida que as culturas se transformavam, as interpretações de suas profecias também mudavam. As traduções feitas durante a época da Inquisição Espanhola, por exemplo, refletiam os rigorosos limites impostos pela Igreja, as interpretações místicas. Hoje, a linguagem da ciência quântica, ela proporciona uma nova e mais ampla visão dos vislumbres que Isaías teve do nosso futuro. E o mistério das profecias de Isaías talvez tenha sido previsto na época em que elas escreveu. Como se fosse um chamado às pessoas do futuro para olharem além do óbvio. Ele afirmou um dia: "E será para vós a visão de todos eles como as palavras de um livro selado, que quando o derem ao que sabe ler, lhe dirão, lê. E ele responderá, não sei ler." Nessa passagem exemplar, uma das poucas dessa natureza, nós vamos ver que Isaías faz uma observação sutil sobre a atitude das gerações seguintes, quanto às visões do tempo que ele teve. Ele tinha ciência de que o homem do futuro, que saberia ler a sua profecia, teria capacidade de compreender a mensagem que ele comporta. Mas esse que sabe ler não a reconhece porque o contexto não lhe foi revelado. Será que o selo de Isaías é a descoberta que fizemos das leis fundamentais da criação, a própria natureza do tempo? Se ele de fato estava proporcionando esses vislumbres a uma geração muito distante no futuro, como a visão poderia ser compreendida sem os elementos da física do século XX? E ao mesmo tempo que palavras ele poderia usar em sua época para transmitir uma mensagem tão incisiva e ao mesmo tempo tão abstrata para as gerações seguintes? O profeta nos dá uma pista para esse aparente enigma. Quando descreve como os habitantes da Terra, num futuro distante, poderão escolher qual de suas visões preferem viver, assim Isaías abre a porta para um caminho que poderá mudar para sempre a atitude da humanidade e reescrever a história. Cuidadosamente, Isaías, ele delinea a forma de comportamento que torna possível para nós escapar à escuridão que ele testemunhou. Ele começa referindo-se a uma chave mística com que as pessoas de qualquer geração podem redirecionar os acontecimentos que estão no provável futuro delas. E essa explicação ela está identificada em sua visão como um monte. E no meio desse monte, que Isaías descreve uma fortaleza para o pobre, fortaleza para o necessitado na sua tribulação, e esperança contra o torvelino, que é sombra contra o calor. Em uma passagem particularmente interessante, o profeta fala de uma época e que na presença do monte diz que o laço atado sobre todos os povos e a teia que urdiu sobre todas as nações serão quebrados. Isso está lá em Isaías, no capítulo 25, lá no versículo 7. Aqui nós encontramos as primeiras pistas para essa profecia.
ele se refere claramente ao monte como a chave do refúgio e do poder. O que é exatamente o monte nas profecias de Isaías? Alguns pesquisadores acreditam que seja uma referência a uma localização física, um lugar de poder e abrigo para quem tiver a sorte de encontrá-lo. Outros sugerem que o monte de Isaías era um tipo de código, uma trave de tempo para assegurar que a mensagem só seria revelada quando os princípios para o uso da sabedoria fossem compreendidos. Embora essas hipóteses sejam possíveis, talvez o mistério da profecia tenha uma explicação mais simples. A identificação do Monte de Isaías pode ser um belo exemplo de como a passagem do tempo e a evolução das culturas alteraram o contexto original a tal ponto que a mensagem se tenha perdido, ou pelo menos obscurecido. Muitas vezes em referências modernas a antigos textos bíblicos, nós encontramos palavras específicas, marcadas por uma nota na margem, indicando que elas podem ter outros usos, outras interpretações ou significados. E é o caso do Monte de Isaías. Além da possibilidade de tradutores e línguas darem margem a erros, nesse ponto, outro fator oculta o significado original: o uso de símbolos e metáforas. Os eruditos esclarecem que durante a época dos escritos, a palavra monte era de fato simbólica e usada para representar a Jerusalém celestial. Em vez de uma localização física, nesse caso, a cidade de Jerusalém, as notas mostram claramente que a palavra monte é uma referência metafórica, mas o significado de cidade celestial ainda é um tanto nebuloso, até que pesquisas posteriores revelem uma outra pista. A nossa Bíblia moderna, ela é produto de traduções anteriores feitas a partir do original hebraico. E comparando essa frase com as palavras exatas do original, nós descobrimos um significado inesperado, mas não surpreendente para a referência. Em hebraico, a palavra Jerusalém é Lerushalayim. Aqui a definição torna-se clara, significa visão da paz. Finalmente, o significado misterioso da mensagem de Isaías, ela se esclarece. O monte não é um lugar físico, mas sim uma referência ao poder da paz. Diante desse esclarecimento, nós podemos interpretar a profecia assim: a visão da paz, ela serve de fortaleza para o pobre, fortaleza para o necessitado na sua tribulação e esperança contra o torvelinho, sombra contra o calor. Na presença da visão de paz, o laço atado sobre todos os povos e a teia que urdiu sobre todas as nações, eles serão quebrados. Essa nova interpretação da profecia de Isaías, ela proporciona uma nova visão do poder dessa antiga mensagem. E tendo contemplado momentos importantes do futuro, ele testemunhou duas possibilidades diferentes e bem distintas: um tempo de salvação e um tempo de destruição. Como nós também teríamos feito.
o grande profeta descreveu a visão nas palavras que ele conhecia, alertando para uma possibilidade do nosso futuro com base em um determinado curso dos acontecimentos, e ao mesmo tempo ele advertia aqueles que leriam a sua profecia para que reconsiderassem as escolhas a serem feitas em suas vidas, para assim poderem evitar o sofrimento que ele previra como um dos futuros possíveis. Essa é uma das mensagens que está lá num dos livros, no livro O Efeito Isaías, que fala muito bem sobre todos esse poder que existe na codificação. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.